Agora vamos ao caso da Rosana e não é só dela. O Celso já disse aqui algumas vezes que o serviço público também está enquadrado no Código de Defesa do Consumidor. E como a escola tem papel fundamental na educação das crianças, algumas mães do interior de Santa Catarina procuraram o programa da tarde. Essas mães reclamam, elas dizem que tem uma professora de uma escola pública, segundo elas, segundo as mães, que é muito agressiva com os alunos. Então eu peço a você de casa que preste muita atenção na reportagem que vem aí, porque depois a Rosana vai falar. Vamos ver. A patrulha do consumidor veio até Rio do Campo, uma cidade do Alto Vale do Itajaí, que fica a 280 quilômetros da capital Florianópolis. Hoje o município tem quase 6.200 habitantes e nós estamos aqui a pedido de algumas mães que reclamam de uma professora que dá aulas para alunos da primeira série. As crianças têm apenas 6 anos de idade e, segundo as mães, sofrem com o tratamento ríspido e por vezes agressivo da professora. Algumas mães preferem não se identificar por medo de represálias aos filhos, mas contam que os maus tratos por parte da educadora acontecem há algum tempo. Há pelo menos 3 anos, a filha dessa mulher ficou traumatizada com as atitudes da professora. Ela batia nos alunos, ela era grossa, tanto que a minha filha levou um trauma por causa da grosseria dela, do jeito dela falar, de cobrar. Ela era muito tímida, ela tinha vergonha. Então aquilo para ela virou um trauma e ela passava mal. Cada vez que ia para a escola ela ficava ruim, tinha que voltar para casa. Daí ela reprovou e 1 ano ela perdeu porque ela não conseguia voltar para a escola. Ela passou por um tratamento psicológico. Os filhos de outras 2 mulheres também foram alunos da mesma professora no ano passado. As mães relatam situações semelhantes. Eu chamei meu filho e perguntei para ele se estava acontecendo. Ele disse que sim, que a professora deixava ele sem cadeira, deixava ele em pé lá na última carteira e que ela estava puxando o cabelo da nuca dele. Ela pegava ele pelo cabelinho da nuca e puxava. Que ela disse que ele estava perturbando, concordo que ele estava perturbando, mas não era, sim, eu acho a forma dela tomar essa atitude, né? Meu filho, ele queria um lápis branco emprestado do coleguinha, ela não deixou emprestar. Ela pegou pelo braço, segurou firme, socou ele na cadeira e disse que não era para emprestar o lápis. Você, como mãe, se preocupou em perceber se ele estava realmente falando a verdade ou estava inventando aquela história? Aí eu perguntei outras vezes, ele me repetiu a mesma história. Mãe, ela segurou firme no meu braço, me socou na cadeira e disse que não era para me emprestar o lápis branco. E às vezes tinha dia que ele não queria ir para a escola e eu às vezes até brigava com ele. Achava que era preguiça dele. E na verdade era por causa da professora, né? O caso mais recente aconteceu com a filha e a sobrinha de Rosana no mês passado. O filho mais velho dela acompanhou tudo de perto. Eu estava na educação física, daí a minha irmã pegou e foi lá me chamar. Daí que ela falou que ela tá com dor de barriga. Daí eu peguei e fui lá pegar elas, levei elas na secretaria, a diretora trouxe elas, mandei elas sentar ali. Na hora que a diretora tava trazendo chá, a professora apareceu e disse, não precisa porque ela já tá boa, já foi no banheiro. Daí eu disse, como é que tu vai levar ela ela pra dentro da sala se ela tá mal aí, vai deixar ela a tarde inteira mal. Daí pegou e virou a cara e foi, Daí na hora do recreio eu peguei e fui lá perguntar pra Bruna o que deu. Daí ela me disse que a professora ia deixar ela de castigo e mandou ela calar a boca. E daí ela pegou, ficou vermelha, ela ficou envergonhada na frente de todos os alunos dela. A menina lembra de como foi levada de volta para a sala de aula. É que eu queria tomar chá e daí a professora não deixou, ela pegou pelo meu braço e foi com força. Daí eu fui pra fila. A prima diz que ficou constrangida com a ação da professora em frente aos coleguinhas. A professora pegou a Raíssa por o braço, daí empurrou ela com tudo e a gente foi pra dentro da sala. Daí eu tava começando a chorar, a Raíssa falou pra mim parar de chorar. E eu parei de chorar. Eles riram de mim, eu fiquei com vergonha, eu fiquei triste. Ao saber do que havia acontecido dentro da escola, Rosana fez um desabafo em uma rede social. A partir daí, ela precisou tomar outras atitudes.
Depois de todo o ocorrido, eu fui falar com a diretora e dela me contou tudo o que tinha acontecido nos mínimos detalhes. E eu cheguei em casa à tarde, na quarta-feira, e botei um comentário no Facebook sobre o que tinha acontecido, mas não botei nome de colégio e nem de professor, era só um desabafo para melhorar a educação do colégio. E daí, quando foi na quinta-feira de manhã cedo, eu estava dormindo, a diretora, uma das diretoras me ligou de manhã cedo, às 8h30 da manhã. Ela disse: olha, Daniele, para ser melhor para você, eu acho melhor você tirar o teu comentário do Facebook. Ela disse: porque tu sabia que isso pode prejudicar a Raíssa aqui no colégio? Eu se senti como uma ameaça que ela fez para mim. A cunhada de Rosana comentou o post na internet e também foi procurada por membros da escola que não gostaram dos comentários. Veio uma pessoa do colégio e disse assim para mim: olha, eu vim pedir para você retirar o que tu colocou na rede social. Ela foi bem clara, eu nem vi o que está escrito, ela falou. Só que eu vim pedir para você retirar, que você não sabe com quem você está mexendo. Aí eu, aquela hora já, né, eu disse: não, peraí, vocês não sabem com quem estão mexendo. Vocês mexeram com uma criança, agora é comigo o negócio, com a Bruna não é mais. Após ouvir os depoimentos de Rosana e dos filhos, a delegada vai decidir qual procedimento vai ser instaurado. Em seguida, a professora também deve prestar esclarecimentos. Por enquanto, as mães aguardam uma resposta, pois temem pela segurança dos filhos. As mães já procuraram ajuda de várias formas e não tiveram retorno. Esse é mais um caso para a Patrulha do Consumidor. Olha, nós devemos sempre ouvir o que as nossas crianças têm a nos dizer, porque eles passam muito tempo na escola e a gente não consegue, os nossos olhos não alcançam para ver o que está acontecendo lá no pátio da escola, na sala de aula, com os outros alunos, com a professora. E aí é o seguinte, eles emitem sinais, eles emitem pequenos sinais às vezes que representam algum drama que a criança está vivendo em algum lugar na escola por parte de alguém. Isso não poderia estar acontecendo de forma alguma num tempo em que nós estamos discutindo com psicólogos, com políticos, com autoridades, se um pai ou uma mãe tem ou não tem o direito de dar uma palmada, se a palmada é educativa ou não é. Imagina um professor agindo com agressividade, segundo relatos das mães. Segundo o relato das mães. Nós estamos recebendo aqui uma delas, que é a Rosana. Bem-vinda, Rosana. Bem-vinda. Pois é, Brito. A Rosana insistentemente nos procurou durante uma semana, foi isso, Rosana? Foi. Até que você conseguiu falar Sim. com a gente. Por que tanta insistência em conversar com a gente? Porque assim, a primeira coisa, quando a Bruna chegou e me contou o que tinha acontecido, eu fui na escola falar com a diretora para ver, né, o que estava acontecendo. Ela falou que a professora tinha pegado atestado, que ela não estava lá no momento para mim falar com ela. Aí eu falei... Ela estava afastada, Estava professora. afastada. A partir daquele dia ela estava, né, de licença. Eu disse: olha, aconteceu um fato com a Bruna, né, relatei o que tinha acontecido. Eu disse: eu não gostei, eu não vou permitir que ninguém machuque os meus filhos. Eu disse: porque a educação vem de casa. Eu disse: eles estão aqui na escola para aprender, né? Claro. Aí eu peguei e... Diga-se de passagem, a repreensão foi porque as duas são primas. Primas. Né? Uhum. Então, a sua filha viu a prima sentindo dores. Sentindo dor, ela estava chorando, barriga. sim. Elas estavam na área de fazer refeição do colégio. E a professora, nesse momento, a Bruna não viu, ela viu o irmão dela, que é mais velho, foi e chamou ele para contar, para ajudar, né, que a Raíssa estava passando mal. Para levar para a diretoria. Isso. Aí ele pegou as duas e levou para a diretoria, para a diretora fazer um chá. Foi para a secretaria. Para a secretaria, Uhum. isso. Aí levou lá, a diretora, né, disse: não, vou fazer um chá para ela. Nesse momento ela foi fazer o chá. Aí a professora veio e disse assim: vão para a fila e vocês vão para dentro da sala de aula. Aí uma das diretoras disse assim: não, ela está doente, ela está fazendo um chá para ela. Ela disse: não, ela não vai tomar o chá. Nossa, então a diretora não tem autoridade sobre a professora. Não, a diretora não conseguiu ter autoridade naquele momento. Ela não, né, aí a diretora não disse... exerceu a autoridade Não, dela. a diretora disse: ó, vou levar o chá na sala de aula. A professora retornou a dizer: não, ela não vai tomar o chá. E o meu filho mais velho presenciou essa cena. Seu filho mais velho tem quantos 14 anos. E as duas meninas? Tem 6 anos. 6 anos cada Aí um. o meu filho falou para a professora assim: tu vai deixar ela ir doente para a sala de aula? Ela fez que nem ouviu e levou as meninas para a sala. Aí nesse momento ela chegou na sala e perguntou para as crianças: quem contou para a diretora que a Raíssa estava doente? As crianças falaram, são crianças, né? Claro, Não mentem. são verdadeiras, Foi a né? Bruna.
Aí ela pegou a Bruna e disse, tu vai ficar lá fora, de castigo, e cuida da tua vida e cala a boca. Aí ela colocou lá para fora da sala, no banco. Essa professora é mãe? Olha, aí o que aconteceu? A diretora Você sabe foi... se ela é mãe? Não, não é mãe. Não é mãe? Não é mãe. Por isso que às vezes ela pode estar fazendo isso, né? Ela não sabe a dor que dá uma mãe saber que o seu filho foi para a escola para estudar, para aprender, e está sendo humilhado, né? Assim, machucado por dentro, né? Que ela não queria mais para a escola. Ela chegou chorando, eu não quero ir mais. A professora brigou comigo. Bom, eu quero explicar para você que está nos assistindo, porque a Rosana, mãe desta criança de 6 anos de idade, está aqui. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro em relação ao fornecedor de produto ou de serviço. Só existem essas duas hipóteses. Ou é fornecedor de produto ou é fornecedor de serviço. Então diz aqui, olha, vamos lá. Artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam qualquer tipo de atividade, de produção ou prestação de serviço. Se o Código de Defesa do Consumidor diz que os serviços públicos estão enquadrados aqui, para ficar muito claro e sem dúvida alguma, o texto da lei estabelece no artigo 22 a responsabilidade dos órgãos públicos. E muita gente não sabe que os serviços públicos todos, educação, saúde, segurança pública, transporte coletivo, e a gente pode aí enumerar uma série de outros serviços públicos, todos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor. Se não, vejamos o que diz o artigo 22. Vamos lá. Os órgãos públicos por si, quais são os órgãos públicos por si? São os órgãos públicos diretos, ou seja, aqueles da administração pública direta, saúde, segurança, educação. Os órgãos públicos por si ou por suas empresas concessionárias, permissionárias ou sobre qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, né? E um tratamento para com a criança tem que ser adequado. Adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Então, dito isso, está muito claro para todo mundo o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor. E por que uma mãe de uma aluna de uma escola pública está aqui no programa. Como se não bastasse tudo isso que eu mostrei para vocês, ainda o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor estabelece os direitos básicos do consumidor. Então diz aqui, ó, são direitos básicos do consumidor. E eu vou aqui no último inciso, no inciso 10º, para mostrar para vocês o que fala sobre serviços públicos. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Serviços públicos em geral. Então, está muito claro que o Código de Defesa do Consumidor tem os seus tentáculos espalhados em cima do serviço público. Por isso é que ela está aqui. Fez questão de vir aqui para pedir o quê? O que você quer em relação a essa história toda? Conta. O que você quer da escola? O que eu quero da escola, sim, porque eu fui em todos os meios, né, que eu podia ir antes de chegar na imprensa. Você foi né? aonde? Vamos lá. Eu fui no Conselho Tutelar. E o que aconteceu no Conselho Tutelar? Eles falaram que eles não podiam fazer nada que era com a direção do colégio. Então, ou seja, porque estava dentro do colégio, eles não poderiam entrar lá. Teria que tomar providência. Sim. Você conversou com a diretora do colégio? Conversei primeiramente com a diretora, né, como no primeiro dia. Pedindo providência. Isso. Aí ela falou que eles iam tomar providências. Só que aí eu cheguei em casa e coloquei aquele comentário no Face. O que aconteceu? Foi uma pessoa do colégio na minha casa pedir para me retirar, né, o que eu tinha colocado. Você se sentiu ameaçada? Eu me senti ameaçada, porque eu não coloquei nome de colégio, eu não coloquei nome de professora, nome de ninguém. Diga-se de passagem, nós não estamos nem divulgando o nome da professora aqui, porque nós não somos um tribunal. Nós estamos aqui recebendo uma reclamação e vamos ligar para quem de direito, ou seja, as autoridades de educação do estado de Santa Catarina, especificamente na regional daquela cidade. Rio do Campo. Exatamente, da cidade do Rio do Campo, para que o diretor, ou seja, o secretário regional,
tome as devidas providências na forma da lei. Ô, Celso, e não é só a Rosana que está reclamando, porque nós ouvimos aí, só para relembrar a quem está chegando agora no programa, várias mães dando depoimento, embora elas não tenham aceitado se identificar, ficou no escuro aquela coisa, acho que uma delas só que se apresentou, mas elas relataram várias situações. Por exemplo, teve uma criança, uma aluna, né, que pegou trauma da escola, porque essa professora, segundo o relato da menina, batia com régua nela. E ela é uma criança tímida e já não queria mais ir para a escola por causa disso. Imagino. Outra falou que a professora pegou pelo braço, puxou pelo braço a criança com força. Então a criança se assustou, se sentiu agredida. E outra disse que ficava de castigo e a professora puxava o cabelo dela. Então, assim, é uma professora que, segundo esses relatos, está muito além do seu limite. Por isso que foi parar na delegacia. Houve uma queixa na delegacia e a denúncia foi parar no Conselho Tutelar, conforme a Rosana estava dizendo, e nenhuma providência foi tomada até agora. Essa professora continua dando aula. Então a gente está preocupado que essas crianças, esses alunos da escola, sejam vítimas de agressões até mais violentas. E aí essa é a preocupação das mães. Por isso que eu até queria fazer uma pergunta para você, Celso. Se várias mães reclamam e a diretora ela não tem autoridade para dispensar essa professora por ser um órgão público, por ser uma escola estadual? Ela, como diretora da escola, ela pode afastar essa professora. Se ela for concursada, ela tem estabilidade, mas não é porque tem estabilidade que não responde um processo, uma sindicância, depois um processo administrativo e pode inclusive ser exonerado. Não é o caso. Nós estávamos perguntando aqui para a Rosana o que ela pretende com isso. Eu queria te ouvir antes de mostrar para você que está nos assistindo, que é pai, que é mãe, que é tio, que é avô, que é avó, né? Quais são os direitos de uma criança de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente? E quais são os direitos de uma criança de acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Então, eu gostaria de ouvir o que você pretendia quando você, durante uma semana, ficou nos procurando para vir aqui. O que eu quero e o que eu peço é assim, que a direção do colégio, o secretário do Estado, né, veja o que está acontecendo para que não aconteça mais. Né, que a professora veja que ela fez, né, se ela fez errado, que ela não continue fazendo, porque são crianças, né? Então, eu estou contando que a minha filha me relatou, só que ela é uma criança de 6 anos, ela não mente, porque criança de 6 anos não mente, né? Então, o que eu peço, assim, que eles tomem providências para que outros pais, outras crianças não venham passar o que eu estou passando esses últimos dias. Agora ela não está sozinha, porque assim, tem criança que acaba mentindo, né? Uma mentirinha aqui, outra ali, mas a gente está vendo que o negócio é muito maior. E tem são várias mais crianças pais, são relatando muitos, fatos sabe? São diferenciados, vários. mas tudo cai na Esses ali foi o que a gente pegou né? para a entrevista, mas tem muitos mais, sabe? Então, existem outros pais reclamando? Existe mais. Existe mais. Foi reclamado para a direção falou... Você acha Por que eles têm medo, né? A direção falou para mim que nunca teve reclamação lá. Eu disse, teve, porque eu sei. Essas mães são as provas. São de 3 anos atrás. Será que eles têm sabe? medo porque de repente... Tem medo. Cidade pequena. Celso, será que eles têm medo porque eles podem ser expulsos da escola? Represálias. Porque a cidade é muito pequena, sabe? O medo maior é de que dessas crianças estão dentro da escola e as mães não têm como presenciar o que acontece lá dentro. Eu acho que esse é o maior receio. Detectar o que está acontecendo e antecipar. Porque amanhã ou depois, a gente não quer que isso aconteça, mas amanhã ou depois, essa história que por enquanto está no âmbito aqui de consumidor, pode virar uma página policial. Claro, e mexe com o psicológico da criança, né, Brito? A formação da criança envolve tudo. É na escola que você se forma, né, com convivência, fica mais na escola até do que na própria casa. Como ela chegou chorando e não queria ir mais, né? Ela disse, mãe, eu não vou mais, porque todo mundo riu de mim. Meus coleguinhas ficaram rindo de mim porque eu fiquei de castigo. Então isso é uma bullying. O que a gente não consegue entender é como a diretora não toma providências, já que esta criança foi castigada, né, ficou lá de castigo e passou por um vexame, sem ter praticado absolutamente nada, não praticou nenhuma irregularidade, não desacatou o professor, ela simplesmente foi levar a prima dela e pediu ajuda para a prima dela que estava se sentindo mal. A diretora, o que ela me falou? Ela disse, eu passei lá, eu vi a Bruna sentada no banco lá fora, mas eu não sabia que ela estava de castigo, eu mandei ela ir brincar. Então, no meu entender, se ela soubesse que ela estava de castigo, ela não tinha tirado a Bruna dali.
ela tinha deixado ali. Vamos lá. Eu entendi assim. Por favor, Bruno, vamos ligar lá para a direção da escola ou para o secretário regional de educação lá do estado, porque é uma escola estadual. Antes eu quero, enquanto a gente faz a ligação, eu quero mostrar o que diz a lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Essa é a lei. E a lei estabelece o seguinte. Estamos ligando aqui. Estamos ligando na escola. Alô? Oi? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com a diretora Clarice. Diretora Clarice, é isso? Oi. Boa tarde, diretora Clarice. Aqui quem fala é o Celso Russomano. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão e para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, a Tiziane Pinheiro, o Brito Júnior. Nós estamos recebendo a Rosana, que é mãe de uma criança que estuda aí na escola. Ela veio aqui ao programa reclamar do tratamento que ela, filha dela, ou melhor, a sobrinha e outras crianças receberam de uma professora que nós não estamos divulgando o nome aqui, estamos preservando o nome dela, porque aqui não é um tribunal de inquisição, nós estamos aqui recebendo uma reclamação e como o Código de Defesa do Consumidor estabelece que os serviços públicos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor e como a mãe diz que até agora nenhuma providência foi tomada em relação à professora e de que ela veio aqui inclusive sem querer afastar a professora da escola, sem querer que a professora seja punida, mas para que isso não volte a ocorrer com nenhum aluno, nós queríamos saber se vocês estão acompanhando o caso, dona Clarice, e quais atitudes que a escola tomou. Sim, a gente está acompanhando o caso desde o início, né? Ela nos procurou, a mãe, né? A gente prestou os esclarecimentos para ela, pediu inclusive que ela aguardasse, pois a professora encontra-se ainda, né? Ela relatou para a gente. Ela relatou para a gente isso. Ela está com licença para cuidar de pessoa da família. Então a gente pediu que ela aguardasse, porque é sempre a orientação que a gente passa para os pais, que a melhor forma de resolver as coisas é vindo na escola e conversando, né? Com a direção, com professores. Então a gente pediu que ela aguardasse para a gente resolver, mas ela infelizmente não quis aguardar e, né, partiu para os meios sociais e, né, outros meios, né, que a gente está aí acompanhando. Dona Clarice, mas veja bem, dona Clarice, em primeiro lugar, a primeira pergunta é a seguinte: nós temos relato de outras mães de fatos ocorridos já há mais de 2 anos com a mesma professora. Então, outras mães fizeram depoimentos para a Rede Record Televisão, relatando outros fatos. Quer dizer, não é a primeira vez. E aí eu pergunto para a senhora, por que também, infelizmente, se é direito dela constitucional expressar a manifestação do seu pensamento e denunciar fatos que estão ocorrendo que não condizem com o que estabelece o Estatuto da Criança ou Adolescente, que diz no artigo 232 o seguinte: submeter a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou violência a vexame ou a constrangimento, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Então, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, eu sei que a senhora como educadora conhece isso, com certeza, pune atitudes como essa, e nós estamos falando de outras crianças, quer dizer, existe um histórico todo de mães reclamando e até agora parece que nenhuma providência foi tomada. Nunca chegou ao conhecimento da direção esse fato. Nunca houve uma reclamação junto à direção sobre qualquer criança por parte de qualquer que seja, qualquer pai. Nunca houve. Por isso, a gente vai tomar providência de que se nunca houve nem em conselho tutelar e nem junto à direção. Até hoje. Pode falar. A Rosana está aqui, está discordando, ela quer falar? Sim, Clarice. Eu falei para você o dia que fui na direção do colégio, que teve sim, eu falei para vocês estão escondendo o que está acontecendo. Foi aí que eu falei, eu vou levar para a imprensa, que aí alguma coisa vai ser feita. Porque de anos atrás, os pais foram lá reclamar. Os pais vão nas reuniões, eles falam, não, tem algum problema, vem falar com a direção. A direção não resolve, eles estão tampando o que está acontecendo. Então, aí eu fui no Conselho Tutelar, não pode resolver porque é a direção. Então, até o Conselho Tutelar está escondendo o que está acontecendo lá dentro. Então, fiz o boletim de ocorrência na delegacia. Fui para a Ouvidoria Pública do Estado pedir
né, para eles investigar. Porque se eles forem investigar, eles vão descobrir. Porque eu que não tenho estudo, eu descobri tantas coisas, para o investigador profissional, vai ter muita coisa lá para eles verem. Diretora Clarice, é o Brito Júnior que está falando aqui. É o seguinte, por que existe algum impedimento para se afastar essa professora, esse funcionário, enquanto isso está sendo investigado? Porque isso foi denunciado, inclusive, num boletim de ocorrência numa delegacia e para o Conselho Tutelar. Então, a senhora diz que não recebeu nenhuma denúncia de pais ou de alunos, mas a senhora se contradiz, porque a senhora reconheceu no começo da entrevista que a própria Rosana a procurou reclamando disso. Não dava para afastar essa professora? Brito, enquanto você fala aqui, está aqui o boletim de ocorrência que foi registrado no dia 11/3/2014 na Delegacia de Polícia da cidade. Eu acho que todo mundo tem medo dessa professora, é o que está aparecendo, então, né? Mas por que a professora não é medo, afastada assim, de se expor na cidade, como eu me coloquei, sabe? Vamos ver o que a diretora tem a dizer sobre isso. Diretora Clarice, por favor. Assim, eu continuo afirmando que, junto à direção, a mim nunca chegou nenhuma reclamação sobre essa professora. Mas a senhora começou dizendo que estamos sabendo desse caso, pedimos para que a claro, mãe esse aguardasse, caso, mas ela procurou, infelizmente, que eu não entendi, infelizmente, as esse redes caso sociais. agora, mas os casos que ela relata antes, Não, mas tudo bem, mas a senhora já tinha esse relato por parte da Rosana que está aqui, que é mãe de aluno. Então, quer dizer, não foi tomada nenhuma providência, foi parar na delegacia e no Conselho Tutelar. Como sugestão, não seria o caso de afastar a funcionária o boletim foi feito enquanto no dia 11 isso é de março. investigado? Porque isso coloca... 15 de março o boletim de ocorrência, 11 de março. Bom, dona Clarice, veja, o que a gente está pedindo aqui é que a escola tome as devidas providências na forma do que estabelece a lei. Ninguém quer pedir o afastamento da professora e muito menos que ela seja desligada da escola, etc. e tal. O que a mãe está vindo aqui pedir, e ela insiste nisso, várias vezes falou isso para mim, é de que as providências sejam tomadas para que esses fatos não ocorram de novo, e estas outras mães estão dispostas, sim, a conversar com a direção da escola para relatar o que aconteceu. Num dos casos que nós trouxemos aqui, para a senhora ter uma ideia, não sei se a senhora está assistindo o programa aí, mas enfim, num dos casos que nós trouxemos aqui, a criança ficou afastada da escola, ou seja, do ensino de uma forma geral, por 2 anos, frequentando um psicólogo, inclusive, por uma atitude tomada pela professora. E aí ela extrapolou todos... E eles sabem disso, porque eles estão lá. É uma cidade pequena, não tem como eles não saber. Essa criança passou um tratamento muito sério. Ela conseguiu voltar esse ano só para a escola. Então, Clarice, eu sou mãe, tá? Eu sou mãe. Se minha filha chega em casa falando alguma coisa que a professora fez, ou algum amiguinho que foi maltratado, com certeza eu gostaria do afastamento dessa professora. Então, eu teria ido procurar você, alguém da direção, como a Rosana fez. Bom, a gente com certeza vai conversar para tentar um acordo. Agora, se não tem acordo, você tem que procurar a imprensa para tentar resolver, já que não resolve ali na escola, porque as pessoas da cidade talvez tenham medo dessa professora, porque a cidade é pequena e, não sei, eles têm receio. Mas a gente é mãe, então a gente fica revoltada mesmo. Eu tô muito... A mãe não teve acordo. Ela não queria nem falar com a professora, não queria nem ver a professora. A mãe? A gente ia promover um encontro. Sim. Promoveu, mas espera aí, veja bem. Ela não quis nem a professora. Desde o início ela não quis conversar com a professora. Diretora Clarice, promover... E ela não conhece, ela não ouviu a versão da professora. Não, veja bem, veja, inclusive quero deixar relatado aqui que se a professora quiser falar, nós estamos à disposição a qualquer hora do programa para falar com a professora. Não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Ela tem o direito constitucional de resposta, de vir aqui. Se ela quiser vir aqui, ela vem. Se ela quiser entrar pelo telefone, ela pode entrar, não tem problema nenhum. E assim... Agora, veja, submeter uma mãe a uma situação de constrangimento, de ser colocada à frente da professora, num momento como esse, é uma situação extremamente complicada. Aí eu perguntaria para a senhora, isso seria acompanhada pelo secretário regional de ensino, que, se eu não me engano, o secretário regional de ensino aí é o senhor Juscelino Amâncio, que é o secretário regional daí da região, é isso? Seria acompanhado por ele, para que essas coisas, e as outras mães poderiam estar presentes também, para que os fatos ocorridos com as outras mães, ou melhor, com os filhos das outras mães que aqui fizeram suas declarações, estejam presentes? Assim, inclusive ontem liguei para a Rosane,
que segunda-feira o gerente de educação vai estar na escola para conversar com ela. Então, ela está dizendo que a gente não estava fazendo nada. Claro, né, a professora está de licença, né, nem seria, né, mas ela está disposta a conversar. Mas o gerente de educação ontem mantive contato com a Rosane, e para segunda-feira a gente conversar e tentar resolver esse caso. Então, está sendo tomada providência, sim. Pode falar. Eu queria falar, Celso. Foram relatadas aí várias inverdades. Mas essa criança que teve problema psicológico, Rosana, ela não ficou sabendo? A diretoria da escola Claro não ficou que ficou. sabendo? Aí é que tá a história, para vocês verem como é que é. Eles querem cobrir. Como que uma direção da escola não vai saber que uma criança ficou em tratamento psicológico? É claro que eles sabem, sabe? Isso que eu fico mais indignada e revoltada. Você pode falar, inclusive, diretamente para a Clarice. Na hora que eu fui, Clarice, lá, pedir ajuda para você, né, que eu queria que fosse investigado o caso, né, que eu ia tentar fazer de tudo para que fosse investigado e, né, tomasse as devidas providências. O senhor do Conselho Tutelar estava lá junto. Ele disse: o que você queria? Eu disse: olha, no meu ver, se ela está com problemas pessoais no momento, como a diretora me falou, que ela seja afastada por um tempo até ela resolver os problemas pessoais. Porque na escola não é lugar de resolver problema. Se eu também tenho meus problemas, eu não desconto no meu trabalho, eu não levo para o meu trabalho. Então, por um tempo, ela que fosse afastada. Aí, o que a diretora me falou? Não, ela não pode ser afastada porque ela é concursada. Então, porque ela é concursada, ela pode humilhar, eu falei castigar. que não seria bem assim para afastar uma professora. Que as coisas Não, mas com provas a gente sabe que pode, por isso que eu vim procurar a imprensa. Bom, na verdade, nós precisamos aí de um processo, de uma sindicância, um processo administrativo, como manda o direito administrativo, para que essas coisas sejam apuradas da melhor maneira possível. Isso precisa ser feito para que nós não tenhamos problema. Qual era a diretora que estava cuidando da sua filha e da sua sobrinha quando elas foram abordadas? A Emília. Emília. A diretora Emília. Pois é, veja, o que nós vimos... Inclusive está aqui do meu lado. A Emília está do seu lado? Tá. Então, pois é. Dona Clarice, a minha pergunta é a seguinte. A Emília estava lá, presente na hora dos fatos. A professora desautorizou uma diretora de escola, porque pelo que eu fiquei sabendo são 3 diretores de escola, desautorizou uma diretora de escola dizendo que não, que essa criança não ia tomar chá, que ela ia voltar para a sala de aula. Eu queria entender que poder que tem essa professora para desautorizar uma diretora que está cuidando de uma criança. Pois é, como que é a hierarquia da escola, né? Na linha, o João Tadeu Correia, que é gerente da Secretaria de Educação. Ele gostaria de falar. Nós estamos na linha. Professor João, é isso? Sim, professor João. Como vai, professor João? Tudo bem? Tudo bem, caro Celso. Então, o senhor está acompanhando o que está acontecendo aqui no programa? Eu estou acompanhando agora, fui informado dessa reportagem e estou em sintonia, sim. Então, professor João, o que ocorre é o seguinte: nós, por uma semana toda, fomos procurados por uma mãe que escreveu, inclusive, está desesperada com o que estava acontecendo na cidade, relativo a uma professora que nós estamos mantendo, nós não estamos divulgando o nome dela, até porque isso aqui não é um tribunal, nós estamos aqui fazendo uma reportagem e pedindo providências por parte da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Então, nós não estamos divulgando o nome dela, então pediria também para que o senhor não falasse, por favor. Né? A questão é a seguinte: essa mãe relata e outras mães relatam que as crianças foram, como é que se diz, colocadas em situação de constrangimento ou até de puxões de cabelo, chacoalhadas e uma série de outras coisas por parte da professora. Vamos, até para ilustrar, porque o professor está chegando agora, não é só a Rosana, outras mães também falaram. Sim. Vamos rever um dos depoimentos. Vamos fazer para que o professor João possa ouvir o que as mães estão dizendo. Vamos rever. Ela batia nos alunos, ela era grossa, tanto que a minha filha levou um trauma por causa da grosseria dela, do jeito dela falar, de cobrar. Ela era muito tímida, ela tinha vergonha. Então aquilo para ela virou um trauma e ela passava mal. Cada vez que ia para a escola, ela ficava ruim, tinha que voltar para casa. Daí ela reprovou e um ano ela perdeu porque ela não conseguia voltar para a escola. Ela passou por um tratamento psicológico.
Pois é, nós ouvimos o relato de uma mãe. Agora eu gostaria de ouvir das outras mães também, Bruno, por favor. Enquanto a nossa equipe, o diretor do programa, já está no ponto, já temos no ponto, então por favor, vamos ver. Eu chamei meu filho e perguntei para ele se estava acontecendo. Ele disse que sim. A professora deixava ele sem cadeira, deixava ele em pé lá na última carteira e que ela estava puxando o cabelo da nuca dele. Ela pegava ele pelo cabelinho da nuca e puxava. Que ela disse que ele estava perturbando, concordo que ele estava perturbando, mas não era... Sim, eu acho a forma dela tomar essa atitude. Pois é. Nós estamos aí vendo alguns relatos, nós temos outros, professor João, e esses fatos vêm ocorrendo de 2011 para cá? Isso. De 2011 para cá, são várias mães, algumas quiseram falar com a gente por livre e espontânea vontade, outras não quiseram, com receio. De uma forma ou de outra, o que nós pedimos à Secretaria de Educação, na forma do que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código de Defesa do Consumidor, que abrange os serviços públicos, é que as devidas providências sejam tomadas para que essas coisas não voltem a ocorrer. O senhor quer falar? Na verdade, nenhum fato fica sem a gente averiguar. Nós não tivemos ainda a oportunidade de ouvir a professora, porque ela está afastada para tratamento de saúde. Enquanto o servidor está em afastamento, não é possível nenhuma medida, nem ouvi-la, não é possível. É verdade, é verdade. O senhor tem toda a razão. Nós marcamos ontem de manhã, eu liguei para a diretora e marquei com ela para segunda-feira convidar a professora, nós não podemos convocá-la por ela estar afastada, convidá-la para a gente conversar com as famílias, com as duas famílias, com as duas mães, e também com a professora e com a direção, para a gente nos inteirarmos efetivamente do ocorrido. No primeiro momento, eu acho que há um pouquinho de exagero quando se refere que desde 2011 tal fato esteja ocorrendo, até porque a comunidade de Rio do Campo, a escola de Rio do Campo, é uma das melhores escolas da nossa região e ela hoje detém o melhor IDEB da nossa regional. Então eu estranho. Não, mas eu não estou, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Eu não estou falando que a escola não é boa, muito pelo contrário. Eu não estou dizendo que a escola tem algum tipo de deficiência. Nós estamos dizendo aqui que uma professora da escola, apenas uma professora da escola, tem tido atitudes com as crianças que tem deixado essas crianças constrangidas e que ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja bem, Celso, a gente ainda não conseguiu dimensionar se realmente feriu o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda já seria um pré-julgamento. Então a gente não poderia, nesse momento, estar afirmando que houve uma transgressão da legislação. Eu estou caracterizando de acordo com os relatos que foram feitos pelas mães. Porque se isso fosse só por uma mãe ou só por duas crianças, eu ainda disse para a Rosana, se for só seus filhos, nós nem vamos fazer essa reportagem, vamos aguardar o trâmite do processo, primeiro da sindicância, depois do processo administrativo. Mas ela falou para mim, não, tem outras mães e as mães querem falar. Em outros casos que não tem nada a ver com isso, em épocas diferentes. Aí eu falei, então a situação é diferente. É de 3 anos atrás. Para vocês verem, eu liguei na SDR de Itaió para falar, para eles ir lá investigar para mim. O que uma senhora chamada Branca falou para mim? Não, a gente não pode investigar enquanto não vir eles autorizando lá de Florianópolis para nós aqui. Aí ela me deu um telefone e um e-mail que não deu certo. Eu consegui, mandei lá um e-mail, né, lá para a ouvidoria de como está ali, né, você tem, em Florianópolis, mas eles não me retornaram ainda. Aí o Conselho Tutelar também não podia ajudar. Aí para ajudar a professora, para defender a professora, no momento ele podia, porque eles foram no meu trabalho falar que a professora queria falar comigo, se eles podiam trazer ela lá. Isso quando a matéria da minha cidade ia sair no jornal. Eu disse, pode, só que agora eu não volto atrás, a minha posição é a mesma, porque eles não queriam que eu permitisse a matéria ir para o ar, sabe? Eu queria aproveitar para o professor João ter juízo de consciência, ouvir a outra mãe. Nós temos mais um depoimento, por favor, Bruno. O retorno do áudio para mim está muito ruim. O áudio está muito ruim? Vamos tentar melhorar aqui o que depender da gente. Por favor, vamos mostrar o outro relato. Ele queria um lápis branco emprestado do coleguinha e ela não deixou emprestar. Ela
pegou pelo braço, segurou firme, socou ele na cadeira e disse que não era para emprestar o lápis. Bom, é o seguinte, ela diz que a mãe relata que ela pegou a criança pelo braço, socou na cadeira. Professor João, esses depoimentos estão à sua disposição da Secretaria de Educação. Sim. A Record faz questão de fazer chegar nas mãos do senhor para que as apurações sejam feitas da melhor maneira possível, com todo o direito de defesa na parte de sindicante e administrativa, como manda a lei, porque é assim que a gente espera que seja, né? O que a gente pede aqui é que essas coisas não aconteçam mais. Celso, pois não. Na verdade, nós vamos ter a oportunidade de ouvir da própria família na segunda-feira. Pois não. Esses relatos. Então aí a gente vai dimensionar, é um grande avanço. Né, dimensionar para ver o que cabe em termos de punição. Isso a gente não vai tolerar, não vai deixar de averiguar e punir se for necessário. Então a regional, o Estado de Santa Catarina, sempre tem feito esse procedimento. Averigua-se, dimensiona-se o fato e aí toma-se a providência necessária de acordo com a legislação vigente. E nós vamos fazer isso a partir de segunda-feira. Professor João, então vamos fazer o seguinte, nós vamos acompanhar o caso, né, a partir de segunda-feira e das providências a serem tomadas pela Secretaria de Educação. Nós temos a diretora na linha ainda com a gente, a diretora Clarice. Nós queremos agradecer muito, tanto ao senhor que nos falou aqui, como a diretora Clarice, dizer que nós estamos à disposição para voltar com esse caso se houver um fato novo. Sim, e se a professora quiser falar aqui no programa, a hora que ela quiser, se ela quiser vir aqui pessoalmente, ela será muito bem-vinda e bem tratada, não tenham dúvida disso. Agora, o que nós queremos é efetivamente a apuração dos fatos e as providências da secretaria, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, professor João, muito obrigado, Valeu. diretora Clarice. Rosana, nós vamos acompanhar o teu caso, né, para que essas coisas não aconteçam, né, e é importante a sua vinda aqui para que outros pais de crianças que estudam pelo Brasil em escolas públicas ou escolas particulares conheçam os seus direitos, né, e saibam qual que é o limite da boa educação, da educação feita com ética. Isso aí, Muito Rosana, bem. parabéns pela sua coragem, viu? Obrigada. Parabéns pela coragem mesmo. O que você está fazendo, você tem todo o direito, tem até a obrigação de fazer, entendeu? Porque hoje a gente discute muito sobre o comportamento das pessoas. Então a gente vê grandes tragédias acontecendo, até mesmo dentro de escolas. Isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos, vez por outra acontece, né? Metralhou, matou, gente que mata a própria família. E aí todo mundo diz assim, ah, mas essa pessoa era tão quietinha, ou essa pessoa não falava nada, que coisa estranha, ninguém imaginava que seria capaz de fazer isso. São muitos casos, não precisa nem dar exemplo. E eu tô aqui aí, assim... quando você tem uma manifestação estranha de agressividade, é nessa hora que a gente tem que ligar a nossa antena e dizer assim, peraí, vamos ver o que está acontecendo com essa pessoa, porque se essa pessoa ali na frente dos alunos, sendo professora, ela está com algum problema pessoal, ou ela tem algum problema até de distúrbio mental, esta é a hora de ajudarem esta pessoa e não deixar que depois o pior possa acontecer. E eu estou aqui Você tá assim prestando para falar assim, ó, não só o que aconteceu com a minha filha, mas com todas as mães que não têm coragem de se identificar, né? Então eu estou aqui pedindo a proteção para todas as crianças que, né, já passaram por ela ou vão passar. Então que ela, né, se ela voltar da aula, que ela venha ter conhecimento do que ela está fazendo. Porque se ela assumir um cargo de professora, ela sabe que crianças de 6 anos, eles são muito inocentes para eles passar pelo que a minha filha passou e os filhos das outras mães. Né? Ela tem que ser educadora, né? Sim. É isso aí, criança dessa idade sempre inventa fantasia, mas quando você tem várias crianças, várias mães relatando vários problemas em relação a uma pessoa só, uma professora, é um sinal de alerta, gente. Aí Vamos ficar essa história aí. Bom, vamos voltar com esse caso. Você volta aqui para dizer o que aconteceu depois, tá bom? Nós vamos acompanhar. Obrigada. Okay? Tá bom? Bom, e hoje nós temos